Eu quero que a minha foto, ela é uma obra de arte, ela exista sozinha, por si própria. E que não fique na gaveta e vá para os arquivos da Superman, fique arquivada lá. E depois disso a gente possa fazer um produto, como um documentário, uma revista em quadrinho, e contar essa história de maneira mais lúdica. Fala, seus mal diagramados! A segunda temporada da CPI começou com um roteiro ainda mais inacreditável que o da primeira parte. E a melhor história desenvolvida nesses 2 primeiros dias de retorno da comissão foi desvendada a partir de denúncias do senador potiguar Jean Paul Prats, do PT, que também participou presencialmente pela primeira vez. Ao inquirir o reverendo Hamilton Gomes, espécie de trambiqueiro de causas humanitárias com pouquíssimo talento para ganhar dinheiro e enganar pessoas, o parlamentar trouxe à tona o tipo de parceria que o suposto religioso mantém em sua entidade, a Secretaria Nacional de Ajuda Humanitária. Apesar de tentar se vender como um órgão oficial do governo brasileiro, a página passa zero credibilidade para o amigo internauta ao lembrar um daqueles sites desenvolvidos por um aprendiz de informática dos anos 90 na plataforma GeoCities. Mas é nesse site, que já está fora do ar, mas que ainda pode ser acessado por arquivos da web, que a equipe do senador encontrou os diversos logos de parceiros imaginários de Hamilton, como a OAB, CNBB e o FBI, e outros reais e menos poderosos, como a United Nations Missions of International Relations, presidida por Aldebaran von Hohenbein, ninguém menos que o Superman paranaense da cidade de Ponta Grossa. Isso mesmo, o nosso reverendo, que chegou a dizer que selaria a paz entre israelenses e palestinos e faria o brasileiro feliz com uma vacina no braço, contaria com a ajuda desse super-herói para ajudar suas causas humanitárias pelo mundo. Aldebaran é um advogado que já lutou na justiça para ser reconhecido como sucessor natural de Christopher Reeves nos filmes do herói, já que até hoje todos os atores falharam miseravelmente em ocupar esse posto. E qual a justificativa dele para esse pedido, além da falta de medicação adequada e ausência em consultas psiquiátricas? Bom, a explicação é criativa e utiliza até um conceito junguiano. Segundo Aldebaran, em 1979 ele visitou um parque no centro de Curitiba e foi fotografado pela mãe montado em um cavalo de carrossel quando calçava um tênis do Super-Homem. A imagem ainda mostra a entrada do túnel fantasma que trazia uma caveira à frente. Para ele, os elementos que compõem a cena criam o conceito de sincronicidade com a tragédia ocorrida com o protagonista dos filmes do herói, o ator Christopher Reeves, que caiu de cavalo em 1995, se tornou tetraplégico e morreu em 2004. Segundo Carl Jung, a sincronicidade são eventos internos e externos unidos de uma maneira que não podem ser explicados por causa e efeito, mas que podem ser significativos para o observador. Ou seja, Aldebaran acha significativo a união de elementos como um calçado com o escudo do Superman e uma caveira que poderia representar a morte, localizada bem à frente do carrossel. Sugiro que o Aldebaran também busque na psiquiatria tratamento para o delírio de referência, condição em que o sujeito experimenta fenômenos inócuos ou mera coincidências e acredita que neles existem significados reais, especiais e pessoais. Um antipsicótico de levezinho no cotidiano não faria mal, vai por mim. Só não pode misturar com Malbec e nem com Olavo de Carvalho. Enquanto Aldebaran não resolve esse quadro clínico já estudado por Freud e Lacan, ele procura a justiça para dar prosseguimento às suas ideias fixas. Como ninguém nos estúdios ou empresas responsáveis pelo herói retornaram as ligações do advogado, ele recorreu à justiça brasileira para buscar esse reconhecimento por parte da DC e da Warner Bros. Na petição, Aldebaran exigiu ser incluído em um dos filmes do Superman, mesmo que na condição de vilão. Isso ao menos demonstra um traço de humildade do nosso compatriota, que sabe estar distante de ser um Henry Cavill e que se encaixaria melhor no papel de Brainiac. E não para por aí, ele ainda gostaria de receber
parte dos direitos autorais sobre o personagem por conta dessas coincidências fantásticas. Pode não estar 100% sadio mentalmente, como disse o Jean Paul, mas rasgar dinheiro, pelo jeito ele não rasga não. Até porque receber 1% de royalties até do Super Mouse já é um negócio mais lucrativo do que ser advogado em Ponta Grossa, por mais requisitado que o profissional seja. Essa história ainda sobrou até para o Flamengo. O advogado pleiteou ser reconhecido como campeão mundial de cinema pelo rubro-negro carioca por utilizar a camisa do clube na imagem. No processo, ele acredita que a AT&T, empresa dona do herói, iria se desvalorizar na bolsa quando o mundo soubesse a verdade sobre as fotos que ele tirou no parquinho em 79. Esse foi o começo do sonho, mas a juíza Erika Watanabe foi o Lex Luthor de Aldebaran e negou os pedidos do homem, que foi orientado, mas de uma forma bem educada, a procurar o que fazer da vida e parar de encher o saco da justiça paranaense com lixo. Essa é a versão não editada. A magistrada, contudo, negou o pedido com as seguintes palavras, abre aspas: "Não existe nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ambicionado que tão somente tumultua a atividade jurisdicional." Fecha aspas. Mas como todo herói, ele não pode se dar por vencido após uma simples derrota. Na plataforma de venda de cursos Hotmart, o advogado tenta enganar, vender pela pechincha de R$60 mil, um PDF com 17 páginas intitulado Morreu Ator, no qual promete revelar todos os detalhes a respeito desses delírios, coincidências, entre a foto de infância e a morte de Christopher Reeves. Na descrição do anúncio, Aldebaran explica que aquilo seria uma espécie de roteiro sobre um documentário que traria à tona essa história bombástica. Ou foi o que eu consegui compreender, já que ele utiliza de um dialeto que até lembra o português, mas que talvez não seja de fato. Segue a explicação oficial, abre aspas: "O documentário Morreu Ator apresenta a vaga do Brasil nos filmes do Superman. Traz um compilado de documentos e fotos artísticas pessoais do autor. As fotos revelam sincronicidades que estavam em segredo e a documentação política informa a base de cálculo correta do sistema artístico brasileiro. Essa documentação não está disponível na internet, existe somente nesta obra." Fecha aspas. Não entendi nada e ainda me parece mais jogo comprar uma vacina da AstraZeneca na mão do Dominguete, até porque se for apenas soro fisiológico ou água, a gente só perde uns $10. Outra pretensão de Aldebaran também foi rejeitada pela Justiça Nacional. Além de querer ser o Superman, o advogado exigiu o reconhecimento como o Rei do Sul, provavelmente na época em que devia estar obcecado por Game of Thrones. No processo, ainda reivindica ser vice-imperador, semideus e ter o título de barão concedido para utilizar antes do nome. O caso foi extinto por ausência de pressupostos processuais. Sim, processuais, mas não literários. Talvez o George R.R. Martin conceda o título de protetor do Sul na casa Tyrell, quando e se o próximo livro de Game of Thrones for lançado. Como essas pretensões de grandeza não se concretizaram, nosso herói freestyle precisou se contentar com um não tão prestigiado título de embaixador humanitário autoconcedido. Afinal, ele se tornou nacionalmente popular ao ser citado na CPI exatamente por isso. Sinal de que a tão perseguida fama chegou. Atualmente, ele está à frente da UNMIR, parceira da Senar em ações humanitárias que nunca aconteceram. Em entrevista ao Bem Paraná, Aldebaran explica que Hamilton Gomes utilizou o logo de sua tão aclamada instituição de má fé e sem que ele tivesse liberado. Com a intenção de formar humanos melhores, seja lá o que isso signifique, o Superman de Ponta Grossa conta que a entidade também concede títulos de cônsul, embaixadores e até mesmo passaportes diplomáticos. Para conseguir um desses passaportes é fácil, basta você pagar uma mensalidade à UNMIR. Abre aspas. "Tem de pagar taxa de adesão, participar da instituição. Eu dou o título e você vai ajudar uma ONG. Vai ajudar a ONG dos cachorros vira-latas, a ONG das crianças adotadas, a ONG das pessoas com AIDS. Entende? Nós te colocamos para trabalhar
numa ONG. Questionado também sobre a utilização da logo da Organização das Nações Unidas, Aldebaran disse ter autorização dos Estados Unidos. Abre aspas. Mas aquele senador do PT falou que era estelionato, falsidade ideológica usar o símbolo da ONU. Não é não. Os Estados Unidos autorizou a utilizar o símbolo da ONU. Podemos usar sim o símbolo da ONU e conceder os títulos de embaixador e de cônsul. Podemos conceder passaporte diplomático, inclusive para a pessoa que quiser aderir à instituição. Bom, você aceita pagamento de mensalidade com cheque do Bamerindos emprestado do Hamilton Gomes? Se sim, me vê 4 passaportes para minha família, por favor. Bom, eu não sou saudosista, vocês sabem, mas agora eu senti uma nostalgia dos anos 2000, sabe? Porque uma coisa era esses doidinhos de bairro querendo aparecer em nível regional ou como personagem de matéria da Record, que sempre deu espaço para figuras como Dirceu Jackson, grávida de Taubaté, e Urandir Santos, o criador do ET Bilu. Outra é deixarem eles irem longe demais, inclusive circulando livremente no Planalto e negociando vacinas no Ministério da Saúde. Continua um pouco engraçado, mas agora é mais perigoso. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, não seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Na quinta-feira, dia 5 de agosto, teremos uma live aqui no Instituto Conhecimento Liberta com Leonardo Boff. Não percam. E para todos aqueles que achavam que a CPI não tinha condições de revelar novos personagens fantásticos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.